mas infelizmente muitos não sabem o que isso realmente significa. Muitos não sabem nem sequer dizer porque Cristo realmente teve de sacrificar numa cruz. Eu gostaria de explicar um pouco sobre isso para vocês nessa noite. Por favor, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 7, versículo 11. A palavra de Deus nos diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor, a sua ira, a sua raiva, a sua cólera. Esse é o Deus das Escrituras, irmãos. É um Deus que é juiz, é um Deus que é justo e é um Deus que sente ira todos os dias. E a razão disso são os nossos pecados. A razão do Deus da Escritura, do Deus da Bíblia, ser um Deus que se ira, a razão disso são os nossos pecados. Deus se ira por causa dos nossos pecados. E a Bíblia deixa bem claro que além disso, Deus também é um juiz. E o que o juiz faz, irmãos? O juiz, ele julga as pessoas. E o juiz julga em conformidade com a lei. A Bíblia tem mais de 600 leis. Mas se fôssemos resumir todas elas em apenas uma lei, a lei seria essa. Ezequiel 18, 20. A lei de Deus é esta que está aqui na parte A do versículo 20, que diz assim: aquele que pecar é que morrerá. Então, de acordo com a lei de Deus, já que Deus é um juiz justo, então se Deus é um juiz e Ele nos julgará de acordo com a sua lei, a lei de Deus diz que aquele que pecar deve morrer. Nós temos uma outra verdade a respeito de todos nós que está aqui em Romanos capítulo 3, verso 23. Se Deus é um juiz justo, se a lei dele diz que aquele que pecar deve morrer, a pergunta que não deve se calar é: quantos pecaram? E o verso 23 diz, a parte A do verso 23 diz: pois todos pecaram. E a segunda parte diz: e estão destituídos da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos pecaram. Isso inclui cada um de nós aqui. Se todos nós pecamos, se todos nós somos pecadores, se Deus é um juiz justo, um Deus que sempre vai cumprir com a sua lei, então fica claro nós dizermos para todos nós o que esse Deus justo deve fazer com aqueles que pecam. Se Deus é justo, se Ele tem que cumprir com a lei, se todos nós somos pecadores, então a única coisa que nós merecemos é a morte. Então, queridos, há um decreto de morte sobre todos aqueles que pecam. E eu creio que não há inocentes aqui em nenhum lugar desse planeta. Todos nós somos pecadores, é isso que a Bíblia diz. E há um decreto de morte, repito, há um decreto de morte sobre todos nós. Se Deus for cumprir com essa lei sobre todos, quantos irão sobreviver? Quantos, irmãos? Se essa lei for aplicada sobre todos, ninguém subsistirá. Mas Deus não é apenas um Deus de justiça. Deus também é um Deus de amor. Deus também é um Deus de graça. Deus também é um Deus de misericórdia. Porém, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia não pode anular a sua justiça. Não pode. Deus, que é infinitamente sábio, na eternidade, Ele criou um plano para a nossa salvação. Ele criou um plano para nos perdoar e ainda continuar sendo justo. Deus criou um plano para punir o pecado e salvar pecadores de uma condenação eterna. Como Ele é um juiz justo e Ele tem que cumprir com o que está escrito na sua própria palavra, alguém teria que morrer para que a lei fosse cumprida. E essa pessoa que morreu para cumprir com a lei não foi nós, irmãos, mas foi o próprio Filho de Deus. O próprio Jesus Cristo, Ele
se sacrificou por nós. Há 2000 anos o Pai o enviou nessa terra. Não foi para nos dar dinheiro, não foi para nos dar propriedades, não foi para nos dar bem-estar nessa vida. O propósito da vida de Jesus Cristo foi nos salvar de uma lei que demanda a nossa morte eterna. Jesus Cristo veio, de acordo com Mateus 1:21, ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Pecados esses que nos condenam eternamente. Jesus Cristo veio, nasceu de uma mulher virgem, se tornou uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto e nunca sequer cometeu um único pecado. Mas quando ele completou profeticamente 33 anos, voluntariamente ele subiu numa cruz para receber nele todos os nossos pecados, do passado, do presente e também do futuro. Lá na cruz, lá estava todos os nossos pecados e uma única pessoa. E ali na cruz, Deus despejou toda a sua ira, toda a sua justiça sobre Jesus para nos salvar. Jesus é aquele que sofreu a ira de Deus. Jesus Cristo é aquele que recebeu o decreto de morte sobre ele, decreto de morte que deveria ser derramado sobre todos aqueles que pecam, a saber, eu e você. Jesus Cristo se sacrificou, ele morreu numa cruz, para que todos nós que cremos nele, fossem justificados dos nossos pecados. Lá na cruz, irmãos, repito, ele recebeu a justa ira de Deus. Ira essa que deveria ser derramada sobre todos nós. Mas por amor a eu e você, Jesus ocupou o nosso lugar e se sacrificou por nós. Isso foi feito há 2000 anos. Ele morreu para te dar vida eterna. Ele morreu para que Deus pudesse te perdoar. Ele morreu para que ele pudesse tornar você o irmão dele. E é por isso que estamos reunidos aqui hoje. E é por isso que nos reunimos aqui sempre. Nós não nos reunimos em um culto, irmãos, não é por causa das curas, não é por causa dos milagres, não é por causa das vitórias, não é por causa de prosperidade, muito menos de dinheiro. Nós nos reunimos aqui por causa de Jesus, porque Jesus Cristo se sacrificou em nosso lugar para nos dar vida eterna, e é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de outra coisa. A única coisa que nós precisamos, irmãos, nós não receberemos, nós já recebemos. A melhor coisa que Deus poderia nos dar, Ele não nos dará, Ele já nos deu. O melhor de Deus não está por vir, Ele já veio. O melhor de Deus é Jesus Cristo. Jesus é suficiente para nós. Ele é suficiente, na verdade, Jesus é o nosso tudo. Se Jesus estamos perdidos, se Jesus estamos condenados, se Jesus só nos resta a ira de Deus, mas com Jesus, por causa de Jesus, nós recebemos o amor, a graça e a misericórdia dele. Tudo isso por causa de Jesus. Como nós poderíamos estar aqui reunidos, irmãos, por outro motivo, a não ser Jesus. Aleluia. Jesus é tudo que nós precisamos. Amém? Isso que você acabou de ouvir é o resumo de toda a Bíblia, toda a Escritura. Isso que você acabou de ouvir se chama o Evangelho. É isso que é o Evangelho. O Evangelho não é dizer para as pessoas: venha e você vai ter uma vida sossegada. Venha e você vai ser próspero financeiramente. Não. O Evangelho não é nada disso. O Evangelho é dizer: há um Deus santo, há um Deus justo, que criou a raça humana para a sua glória, mas a raça humana pecou e agora está debaixo de um decreto de morte desse Deus que é amor, mas também é justo e santo. E esse Deus justo e santo, para salvar algumas pessoas, Ele enviou o Filho dele para resgatar algumas pessoas. Ele enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, levar a nossa culpa em nosso lugar. E esse Deus decretou
todo pecador que entender isso que vocês acabaram de ouvir, e se arrepender dos seus pecados, e fazer de Jesus Cristo o seu Senhor, o seu Deus, o seu Rei, o seu Salvador, Deus decretou que esse pecador seria inocentado, perdoado, justificado e o melhor, tornaria esse pecador um filho dele. Existe uma bênção maior ou melhor do que essa? Eu creio que não.